eu queria só voltar àquele número de 1,4 bilhão de dólares, que é muito baixo, e contraditório com a ideia que algumas pessoas têm de que o ex-ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, teria sido um mago da infraestrutura. O que o Tarcísio efetivamente entregou de obras relevantes para o país, ministro? Entregou muito pouco, fez muito pouca obra porque teve muito pouco recurso para fazer investimento. Inclusive, ele brigou durante muito tempo com o Paulo Guedes. O presidente do DENIT se indispôs. Aqui havia uma animosidade gigantesca, porque, obviamente, o Ministério da Infraestrutura não recebia os recursos que precisava para fazer frente às necessidades. Então, ele investiu pouco, foi o ministro que menos investiu ao longo dos últimos tempos, e o DENIT no passado, e o Ministério dos Transportes, já chegou a investir 45 bilhões em um ano, e nesse último ano investiu 6, o que foi quase 10% do que já fora no passado, no pico. Então, não tem comparação em termos de entrega, entregou muito menos. E assim, mas atraiu capital privado, fez concessões? Também não. Isso está estagnado há 10 anos. O volume de recurso captado na iniciativa privada no ano passado, Atush, foi o mesmo volume do último ano da presidente Dilma. Então, não houve nenhum avanço significativo em investimentos, nem público houve uma involução gravíssima, e nem avanço nos investimentos privados. Então, certamente não houve grandes obras, grandes entregas durante os 4 anos do governo Bolsonaro, mas isso as pessoas sabem, o Brasil percebeu, né? A CNT aferiu, e a gente fala sempre sobre isso. E mas houve muita propaganda, então, na verdade. O próprio Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, ele reclamou durante muitas vezes que não tinha os recursos necessários para os investimentos. Então, o que acontecia era mais propaganda? Certamente, era um discurso para a bolha, né? O comportamento das bolhas que a gente observa, né? O eleitor, por exemplo, assim, quem entregou mais realização? O Tarcísio ou o astronauta? Porque no final o cara tenta aferir a qualidade da gestão dele por aqui pela eleição de São Paulo, mas o astronauta teve mais voto que ele em São Paulo. Aí quem entregou mais, o Tarcísio ou a Damares? Quem foi o melhor ministro? O Tarcísio, a Damares ou o Pazuello, que foi o ministro da Saúde, das vacinas e do combate à pandemia, que foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro? Então, esse é o comportamento da bolha. A bolha não tem capacidade para aferir se houve qualidade no trabalho. Ao contrário, o voto de bolha é feito manada. Ele vota sem lógica clara e estabelecida. Ele vota por qualquer outro motivo, menos pela qualidade do trabalho. É importante essa sua fala, porque ela mostra o seguinte, quer dizer, então, diante desse aumento de orçamento, que vai se refletir em mais obras, mais investimento, mais infraestrutura, vai ser muito importante também um trabalho de comunicação, né, para que as pessoas saibam o que objetivamente está sendo feito.